TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pátio de Alferes e Petrópolis, a nossa querida cidade imperial, onde está a sede TV Correio da Manhã. E você vai ver nesta edição: consumidores indignados, moradores de Paraíba do Sul pagam alta taxa de religação para águas da Condessa. E mais, Polícia Federal investiga vazamento de foto do Enem nas redes sociais durante a aplicação das provas. Veja também, motoristas com mais de 60 anos já podem emitir credencial de estacionamento pelo aplicativo gov.br. E ainda, Polícia Civil e Ministério Público realizam operação contra integrantes de torcidas organizadas. E segunda-feira, no programa original, é dia de falar de saúde. Vamos saber sobre cisticercose, erisipela e surdez infantil. Tudo isso e muito mais aqui no original, já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Vamos começar esta edição por Paraíba do Sul, onde a concessionária Águas da Condessa, empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto no município, entrou com uma ação na Justiça e conseguiu a liminar para suspender os efeitos da Lei nº 4.158, que proíbe a cobrança da taxa de religação de serviço de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento. Em julho deste ano, a lei foi aprovada primeiramente na Câmara Municipal de Vereadores e em agosto foi aderida pelo Poder Executivo do município. O projeto de lei foi apresentado pelo vereador Léo Correia, do Partido Cidadania, com o intuito de acabar com a taxa de religação cobrada pela concessionária, que justificava tal ação baseada no contrato de concessão fechado entre a empresa e a Prefeitura Municipal. Na época, o parlamentar explicou que os moradores, por conta da situação econômica, às vezes deixavam passar uma conta no valor de R$100, por exemplo. E, imediatamente, a água já era cortada pela empresa e, para que houvesse a religação, o cidadão teria que pagar a taxa de religação de quase R$300 pelo serviço. Léo Correia destacou que a cobrança é abusiva e afeta o equilíbrio econômico e social da população sul-paraibana, já que a água é essencial para a vida. Bem, para nós de Petrópolis não é novidade, porque a Águas do Imperador também sempre nessa luta, a taxa de religação é altíssima. Por quê?
Se a pessoa não conseguiu pagar durante o mês uma conta de R$100 e está ali juntando dinheiro, tá tentando arrumar um jeito de pagar, como depois ela, além da conta, que já tem juros, mora e tudo mais, ainda tem que pagar uma taxa de religação de R$300. Quer dizer, é muito pesado, é uma taxa muito alta. A gente sabe que, obviamente, a empresa tem um custo para religar, mas não creio eu que seja R$300. 3 vezes o fornecimento da água que não foi paga, então não faz nenhum sentido. Mas, como é uma empresa que faz parte da Grupo Águas do Brasil, é uma empresa riquíssima, então eles têm dinheiro para pagar os melhores advogados e a população carente fica refém na mão desse grupo, infelizmente. Bem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, acionou a Polícia Federal na tarde deste domingo para investigar a divulgação da imagem de uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano, e vazou nas redes sociais. A foto que tem circulado na internet mostra a página onde consta o tema da redação do Enem 2023, Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil, e os textos de apoio também. Pelas postagens, não é possível identificar se a imagem foi capturada antes ou depois do começo da aplicação das provas, que tiveram início às 1h30 da tarde no horário de Brasília. No entanto, a imagem foi divulgada durante a execução da prova. Pelas regras do Enem, os participantes não podem utilizar smartphones ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos durante o exame. Segundo a assessoria de comunicação do INEP, sempre que o Instituto toma conhecimento de possíveis vazamentos ou outras violações das provas, a Polícia Federal é acionada para investigar as suspeitas. Bem, agora vamos mudar de assunto e falar de direito dos idosos, de uma facilidade, na verdade. Motoristas com mais de 60 anos já podem emitir credencial de estacionamento pelo aplicativo. Para ter acesso à funcionalidade, é preciso ter o aplicativo e conta nível prata ou ouro no gov.br. Vamos conferir na reportagem do colega, o jornalista Felipe Moura. Motoristas com mais de 60 anos já podem emitir a credencial de estacionamento prioritário por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Para ter acesso à funcionalidade, é necessário instalar o app no celular, ter conta nível prata ou ouro na plataforma gov.br e que o órgão local de trânsito tenha aderido ao serviço. Antes, a emissão da credencial só estava disponível no site da Secretaria Nacional de Trânsito ou presencialmente no órgão de trânsito da cidade do condutor. Especialista em mobilidade urbana, Carlos Pena, elogia a iniciativa. A principal vantagem de você poder ter acesso através do próprio celular é a praticidade, porque o celular está na mão de quase todos os brasileiros adultos de uma maneira ou outra que moram nas cidades, né? Mesmo que seja um celular mais antigo, com menos recursos, mas as pessoas hoje têm conseguido ter um aparelho celular. Então, de posse desse celular, você poder ter acesso às suas informações é a coisa mais correta do mundo. A Secretaria diz estar trabalhando para que as pessoas com mais de 60 anos sem habilitação e que estejam de carona também possam solicitar sua credencial de estacionamento de idoso pelo aplicativo ou pelo site. Morador do Distrito Federal, Antenor Pereira Neto, de 69 anos, diz que a nova funcionalidade vai simplificar a vida dos idosos. Facilita sim, por causa do deslocamento. Você sair da sua casa para ir numa agência do Detran é muito dificultoso para qualquer idoso. Ainda mais com o atendimento presencial, que está acontecendo ultimamente, é muito deficitário. Se está liberando para fazer pelo celular, desde que ele haja direitinho e imprima e coloca no lugar certo na hora que precisar, é válido sim. Para obter a credencial pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, clique na aba Condutor na tela inicial. Dentro dessa seção vai aparecer o item Credencial de Estacionamento. Depois, clique em Credencial de Idoso. Na próxima tela, selecione a opção Baixar Credencial. Para que o download seja liberado, é preciso concordar com os termos e condições. E segunda-feira, aqui no programa original, nós damos destaque à saúde. Você sabe o que é erisipela? Vamos saber juntos o que é diagnóstico, causa e tratamento com a doutora dermatologista Vivian Barzi Loureiro.
Você conhece alguém que tem um problema na perna chamado erisipela? Sabe quando suspeitar dessa doença? Sabe o que fazer? Então preste atenção nesse vídeo, pois é sobre isso que eu vou falar. A erisipela é uma infecção bacteriana que acomete a pele, a gordura subcutânea e os vasos linfáticos. Ocorre principalmente nas pernas de idosos, cuja circulação sanguínea e linfática são debilitadas. No entanto, pode afetar pessoas de qualquer idade e também outras partes do corpo. Além da idade, outros fatores aumentam o risco de erisipela. Esses fatores são obesidade, diabetes, problemas de circulação e condições que diminuem a imunidade. Uma bactéria chamada Streptococcus é o principal agente causador dessa doença, mas várias outras bactérias também podem causar erisipela. A maioria dessas bactérias faz parte da flora bacteriana da pele, ou seja, elas habitam a superfície da nossa pele sem causar nenhum problema. Quando existe uma porta de entrada, que pode ser uma picada, uma frieira, um machucado ou um arranhão, essa bactéria penetra na pele e se espalha, causando erisipela. Entendido isso, quais são então os sintomas? Muitas vezes o quadro começa com sintomas inespecíficos, como mal-estar, febre e calafrios. Em seguida, observa-se na pele uma área vermelha, brilhante, quente, inchada e dolorida. Em alguns casos, formam-se bolhas e, mais raramente, áreas de necrose. Se não for devidamente tratada, a erisipela pode se espalhar, causando uma infecção generalizada com risco de morte. Se você tiver esses sintomas, você deve procurar o médico o quanto antes para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento. O diagnóstico é clínico, com base nos sintomas e sinais do paciente. Raramente são necessários outros exames. O tratamento é feito com antibióticos, repouso e elevação do membro acometido para facilitar a circulação sanguínea e linfática. Além disso, é importante tratar também o fator desencadeante, ou seja, a ferida ou a condição que funcionou como porta de entrada. Tem mais 2 aspectos que acho importante destacar. O primeiro é a erisipela de repetição. Alguns pacientes apresentam vários episódios de erisipela na mesma perna, ou seja, tratam e logo depois apresentam novamente o mesmo problema. Dependendo da extensão da doença e do número de episódios, a erisipela pode gerar um dano importante ao sistema linfático, causando um inchaço crônico ou linfedema como sequela. O segundo ponto é a prevenção. Algumas medidas preventivas são enxugar bem entre os dedos para evitar frieiras. Se você tiver problemas de circulação, deve usar meias elásticas para diminuir o inchaço nas pernas, ter uma alimentação saudável e fazer atividade física regularmente para manter o peso dentro do limite saudável. Diabéticos, obesos e imunossuprimidos precisam de atenção redobrada, pois o risco de erisipela nesses pacientes é maior. E é claro, se notar sintomas suspeitos de erisipela, não deixe de procurar um médico, que pode ser o dermatologista ou o clínico geral. Obrigada, doutora Vivian Barzi. E agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque o programa está apenas começando. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Voltamos, continuamos ao vivo e vamos falar do segundo dia de prova do Enem. Porque no próximo domingo, dia 12, os candidatos fazem as provas de matemática e ciências da natureza. Vamos conferir junto aqui os horários. Vai ter abertura dos portões, sempre horário de Brasília, porque o país é grande, tem lugar no Brasil que é 1 hora a menos. Então vamos lá. Horário de Brasília, abertura dos portões, meio-dia. Fechamento dos portões, 1 da tarde, 13 horas. Início das provas, 1h30 da tarde, 13h30. Término das provas no segundo dia, 18h30 ou 6h30 da noite. O candidato só poderá sair com o caderno de questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova. Então, essa semana aí é uma semana de muita atenção para quem vai prestar o Enem. E vão ficar ligadinhos nos horários. Bem, por falar em tensão, a Polícia Civil e o Ministério Público realizam operação contra integrantes de torcidas organizadas. O alvo principal é membro da Força Jovem do Vasco que ameaçou torcedores rivais nas redes sociais. A Secretaria de Estado de Polícia Civil, a CEPOL, e o Ministério Público realizaram sábado, dia 4, uma operação para reprimir e prevenir atos de violência entre torcidas organizadas. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares e restritivas expedidas pelo Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos. O alvo principal é um integrante da Força Jovem Vasco, que publicou postagens nas redes sociais ameaçando torcedores do Fluminense. As diligências ocorreram na residência do autor, no bairro Taquara, na sede da torcida, no bairro Vasco da Gama também e na praia de Copacabana. Ele e 2 homens foram conduzidos à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática para prestar esclarecimentos. É isso, o pessoal, ao invés de se preocupar em perder tempo torcendo, vai perder tempo brigando, arrumando confusão. Só Jesus na causa. Um selo postal de Portugal chegou ao acervo do Museu Casa Santos Dumont, aqui em Petrópolis. A aquisição faz parte das comemorações pelo sesquicentenário do pai da aviação, comemorado em julho deste ano, e foi criado pelos Correios de Portugal. São 2 ilustrações que trazem as invenções de Santos Dumont, entre elas o 14 bis, de Paula Alegria e Pedro Martins, e o design gráfico é do ateliê Folk Design. A impressão é de Kerto Secret Print, sediado na França. A Casa de Santos Dumont funciona de terça-feira a domingo, de 10 da manhã e 5 da tarde. O museu fica localizado na Rua do Encanto, no Centro Histórico de Petrópolis. Ficou muito bonito o selo. Bem, vamos voltar a falar de saúde, porque segunda-feira aqui no Original, o destaque é saúde. Então, vamos voltar aqui a falar de saúde. Você sabe o que é cisticercose? Hoje eu só trouxe coisas difíceis. Bem, hoje vamos ver com a doutora Miriam de Freitas, conhecer um pouco sobre esse tema, o que é, os sintomas e o diagnóstico. Fique ligadinho, vamos lá. Eu imagino que você já deve saber que não lavar as mãos antes de comer ou não higienizar os alimentos de forma adequada pode trazer muitas doenças. Nesse vídeo eu vou falar de uma doença específica, uma delas, uma doença potencialmente muito grave que poucas pessoas conhecem, a cisticercose. O que é a cisticercose? É uma infecção transmitida pela ingesta dos ovos de um verme chamado tênia, que os leigos chamam de solitária. Esse mesmo verme pode causar 2 doenças diferentes, por isso gera muita confusão, a teníase ou a cisticercose. Diferente do que muita gente acredita, a cisticercose não é transmitida pela ingestão de carne de porco contaminada. Quando uma pessoa come uma carne de porco contaminada com as larvas da tênia, essa pessoa desenvolve o verme adulto da tênia no seu intestino, uma doença chamada teníase, que pode dar dor de barriga, diarreia, enjoo. Os ovos que esse verme solta no intestino do ser humano
saem nas fezes e quando essas fezes com ovos são comidas pelos porcos, por exemplo, dão origem à cisticercose nos porcos. Pode acontecer do próprio ser humano ingerir esses ovos da tênia, que tem um nome complicado de proglótides. Essa ingestão acontece por má higiene na hora de preparar a comida, por exemplo. Esses ovos que a pessoa comeu soltam embriões da tênia que atingem a corrente sanguínea e vão parar no cérebro, nos músculos e aí dão origem à doença chamada cisticercose. Você pode achar isso muito raro, mas no Brasil não é. Alguns trabalhos mostram que a principal forma de pegar a cisticercose é pela ingestão de alimentos contaminados pelas mãos contaminadas com fezes de alguém que tem a teníase e que, portanto, está eliminando esses ovos da tênia nas suas próprias fezes. Os sintomas da cisticercose eles vão variar a depender do local do corpo em que os cisticercos se alojam. Os locais mais comuns são o cérebro e o músculo, mas podem também ocorrer, por exemplo, em lugares como o olho, a pele, até o coração. Quando afetam o cérebro, eles podem causar convulsões, epilepsia, hidrocefalia, dores fortes de cabeça, falta de equilíbrio e até alterações comportamentais. Alguns trabalhos feitos em regiões endêmicas para cisticercose mostraram que 1 a cada 3 pessoas que têm convulsão têm convulsões por infecção por cisticercos. Quando afetam os músculos, eles são na maioria das vezes assintomáticos. Se você está suspeitando que tem esse problema, você deve procurar um médico para correta avaliação. O diagnóstico da cisticercose, ele normalmente é feito por exames de imagem, como a ressonância nuclear magnética ou a tomografia do crânio, por exemplo. Uma vez feito o diagnóstico, é hora de tratar. O tratamento da cisticercose ele é feito com medicações para tratar os sintomas que o verme causou, como, por exemplo, anticonvulsivantes, se o principal sintoma são as convulsões. Em casos bem selecionados e após uma avaliação criteriosa pelo médico, pode ser indicada a medicação para matar o próprio verme. Dependendo de onde o verme se alojou, o paciente ele vai precisar de segmento médico para controle dos sintomas pelo resto da vida. Entendido o que é, como é a transmissão, os sintomas e o tratamento, tem mais um aspecto que é fundamental e talvez o mais importante desse vídeo, a prevenção. Como para se infectar pela cisticercose é necessário ingerir os ovos do verme que são eliminados nas fezes do ser humano, as principais medidas de prevenção são, em primeiro lugar, diagnosticar e tratar as pessoas que têm a teníase. Isso vai trazer benefício a essa pessoa e vai impedir que milhares de ovos sejam eliminados nas suas fezes e que podem aí contaminar outras pessoas ou animais. Segundo, aderir a boas práticas de higiene, como higienizar bem as mãos após ir ao banheiro, higienizar as mãos e os alimentos antes de prepará-los, por exemplo. E em terceiro lugar, o saneamento básico. Ele impede que as fezes contaminadas cheguem a rios, lagos e outras fontes de água que podem ser usadas por nós ou pelos animais, especialmente o porco. Se o porco não se infecta, ele não transmite a teníase. E isso também ajuda na prevenção. E é claro, se tiver qualquer suspeita do problema, não deixe de procurar o médico, que pode ser o médico de família, o clínico geral ou o infectologista. Muito obrigada, doutora. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque tem muito mais. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos, agora vamos falar de um projeto bem interessante. É o projeto de reativação da ferrovia entre Magé e Petrópolis, que tem recursos reservados no orçamento do Estado
para o próximo ano. A reativação da ferrovia entre Petrópolis e Magé para o transporte de passageiros e também com viés turístico deu mais um importante passo para a sua realização. A Lei Orçamentária do Estado para 2024 reserva 59 milhões de reais para iniciar o projeto que é desenvolvido pela Secretaria Estadual de Transportes. O trecho será restaurado com a previsão de transportar mais de 500 mil pessoas anualmente a um custo menor do que o transporte por ônibus. A reativação da ferrovia é um dos pleitos do movimento empresarial Petrópolis 2030, que foi abraçado pelo secretário estadual de Transportes, Washington Reis, e pelo governador Cláudio Castro. O projeto também está previsto no Plano Plurianual do Estado do Rio 2024-2027. A ferrovia Príncipe do Grão-Pará, ligando Magé a Petrópolis, foi inaugurada em 1883 no Império e teve uma influência significativa na mobilidade e no turismo. Ela foi desativada em 1964, mas estudos recentes mostram sua viabilidade técnica e econômica, especialmente para Petrópolis. O anúncio da reativação coincide com as celebrações dos 140 anos de sua inauguração, comemorados este ano. Vamos falar agora de música, cultura, porque o Palácio Itaboraí vai receber, nesta terça-feira, ou seja, amanhã, dia 7, uma masterclass com o Duo Santoro, um dos mais reconhecidos duos de violoncelistas do país. O evento terá como tema Desvendando os Desafios da Música Clássica no Brasil e será às 3h. Para participar presencialmente é preciso fazer a inscrição. As vagas são limitadas. O evento também terá transmissão ao vivo pelo canal do Fora Itaboraí no YouTube. Durante a masterclass, o Duo Santoro vai compartilhar com o público sua vasta experiência adquirida em uma carreira internacional de destaque e vai discutir também os desafios enfrentados no cenário da música clássica no Brasil. Eles também vão compartilhar suas visões e expectativas para o futuro da música clássica no país. Os interessados em participar presencialmente devem fazer as inscrições até hoje, pelo WhatsApp 24 2103 2181. E para quem quiser assistir pelo YouTube, basta acessar o YouTube do Palácio Itaboraí. Bem, o Palácio fica na Rua Visconde de Itaboraí, número 188, no bairro Valparaíso, em Petrópolis. Agora nós vamos voltar a falar de saúde. Você já ouviu falar de surdez infantil? Acho que sim. Mas hoje vamos saber sobre causas, diagnóstico e tratamento com a doutora Mariana Raunce, que é otorrinolaringologista. Você conhece alguma criança com perda de audição? Sabe quando se preocupar com a surdez na infância? Nesse vídeo eu vou falar sobre perda auditiva na criança, as causas, fatores de risco, diagnóstico, tratamento e muito mais. Você já deve ter ouvido alguém falar que cada criança tem o seu próprio tempo para começar a falar, a andar, para interagir e assim por diante. Realmente, para muitos desses processos, isso pode até ser correto, mas quando falamos em audição, isso não é verdade. Se você está achando que o seu filho não escuta como deveria, você não pode esperar. Toda suspeita precisa e deve ser avaliada. É exatamente por isso que no Brasil, por lei, todo bebê que acabou de nascer deve ser submetido ao teste da orelhinha ainda na maternidade. Como é esse teste? O examinador coloca uma sonda que emite sons na orelha da criança e capta os sons que a cóclea da criança emite. Assim, é possível avaliar se a cóclea está com função normal. Você deve saber se o teste da orelhinha do seu filho foi normal ou insatisfatório ao nascer. Se ele for insatisfatório, é necessário que repita esse exame em 30 dias. Você deve ficar atento a alguns fatores que aumentam muito a chance de perda auditiva no seu filho. São chamados fatores de risco. Eu vou falar os principais. Asfixia perinatal grave, recém-nascido com peso menor que 1,5 kg,
Só para você ter uma ideia de como isso é importante, a chance de recém-nascidos prematuros e de baixo peso é de cerca de 20 vezes maior de desenvolver perda auditiva. Hemorragia intracraniana ou um problema chamado leucoencefalomalácia. Infecção congênita, suspeita ou confirmada, ou seja, o bebê já nasce com essa infecção. As principais doenças são citomegalovírus, rubéola, sífilis, toxoplasmose e herpes simples. História familiar de perda auditiva. Isso significa que se você tem alguém na família com surdez, a chance do seu filho ter esse problema é maior. Pais que são da mesma família, que chamamos de consanguíneos. Meningite bacteriana, uso de drogas ototóxicas como antibióticos aminoglicosídeos, diuréticos de alça, salicilatos e alguns quimioterápicos. Tanto a mãe usar na gestação quanto a criança usar ao nascer aumenta o risco de perda auditiva. Icterícia grave ao nascimento. Para ser considerado fator de risco, ela tem que ter uma dosagem de bilirrubina tão alta que o bebê precise ser submetido a um tratamento chamado exsanguíneo transfusão. Malformações crâniofaciais. E por fim, se o seu filho ficou mais de 48 horas na UTI depois de nascer, esse também é um fator de risco. Na presença de qualquer um deles, é recomendado que o seu filho faça outro exame chamado BERA em até 3 meses. O BERA deve ser feito com a criança dormindo ou sedada. Ele testa a via auditiva desde o nervo auditivo até o tronco cerebral. Se o teste da orelhinha for normal e o seu filho não tem esses fatores de risco que eu falei, a chance dele ter perda auditiva é bem menor, mas isso não significa que você não deve ficar atento à evolução da audição do seu filho. Para isso, você deve saber o que é normal, ou seja, o que esperar em média que uma criança escute. Para cada idade existe uma característica. Eu vou falar as principais. Recém-nascidos. Acordam, choram ou piscam os olhos diante de sons altos. Por volta de 2 semanas, as crianças já prestam atenção à voz humana. Por volta de 2 meses, emitem sons ao escutar a voz humana. Por volta dos 4 meses, começam a procurar de onde vem o som. E por volta dos 6 meses, já localizam o som virando a cabeça para o lado. Aos 8 meses, já respondem ao seu nome e começam a desenvolver a compreensão. Aos 9 meses, eles já conseguem associar um som ao objeto, ao nome do objeto. Com 1 ano, respondem a ordens simples, como manda beijo, cadê o papai? Com 1 ano e 6 meses, se ensinado, uma criança já reconhece e aponta partes do corpo. Aos 2 anos, já aponta figuras conhecidas e fala algumas palavras, como papai, mamãe, beijo, água. Após os 4 anos, uma criança já deve falar corretamente. Essas fases são apenas para que você tenha uma ideia do que esperar. Se houver alguma suspeita de que a criança não escute bem, como eu falei, você já deve procurar um médico. E o que causa perda auditiva na infância? As principais causas de perda de audição em crianças que nascem ouvindo normalmente e têm perda auditiva durante a infância são as otites e as meningites. De uma maneira geral, nas otites tratadas adequadamente, é possível reverter a perda auditiva. Já nas meningites, o dano pode ser permanente. Existem muitas outras causas menos comuns de perda auditiva, como sarampo, cachumba, toxoplasmose, citomegaloviroses e uso de drogas ototóxicas. Uma vez diagnosticada a perda auditiva, o que fazer? O tratamento depende da causa e principalmente do grau da perda de audição. Sempre devemos agir na causa do problema para tentar reverter a perda auditiva. Persistindo a perda, está indicado o uso de aparelhos auditivos nos casos mais leves, até implante coclear nos casos mais graves. Em um primeiro momento, são testados aparelhos auditivos e se o ganho com os aparelhos não for suficiente para que a criança tenha acesso aos sons da fala humana, o tratamento
pode ser um implante coclear, que é a colocação de um aparelho dentro da cóclea associado ao uso de um aparelho externo, que vai gerar um estímulo auditivo elétrico para o cérebro. Você deve saber que a idade ideal para que se inicie o tratamento da perda auditiva é até os 6 meses de idade. O quanto antes, melhor. Ouvir bem é fundamental para que a criança adquira a linguagem e desenvolva sua fala de forma plena, o que significa que se deve ser capaz de detectar um som, discriminar cada palavra desse som, memorizar, reconhecer e, finalmente, compreender o sentido de cada palavra e, assim, o que está sendo dito. O quanto antes fizermos o diagnóstico e o tratamento da perda auditiva, menor serão os efeitos disso na vida da criança. Por isso, se você suspeitou que o seu filho não está escutando corretamente ou em qualquer outra situação que eu falei, você deve procurar um médico, no caso, um otorrinolaringologista. Lembrando que nos casos diagnosticados, o tratamento deve ser orientado pelo médico com o apoio de um fonoaudiólogo. Se você tiver interesse, aqui no canal Doutor Ajuda tem mais alguns vídeos que estão relacionados a esse, como surdez em adulto, dor de ouvido e meningite. Muito obrigada, doutora, nos auxiliou e muito, principalmente quem tem criança. Bem, agradeço a audiência e o carinho dos telespectadores e também dos internautas, todos que nos acompanharam pelo Facebook TV Correio da Manhã, YouTube TV Correio da Manhã, o site tvc16.com. Muito obrigada por começar a semana aqui juntinho comigo, com toda a equipe do programa original. E amanhã tem Mulheres Fé, um programa especial, programa que a gente faz aqui com muito amor e carinho. Eu volto amanhã, claro, se assim Jesus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um homem foi preso na sexta-feira em Blumenau por matar a facadas um homem em situação de rua que, segundo a polícia, havia oferecido uma paçoca à filha dele de 2 anos. O advogado do autor do crime, que não teve o nome divulgado, alega que ele agiu em legítima defesa. A Polícia Militar diz que foi acionada no fim da tarde para atender a ocorrência, em frente a um supermercado na cidade. Testemunhas contaram que o homem e sua filha foram abordados pela vítima na entrada do estabelecimento e que os dois discutiram. Terminará na sexta-feira o prazo para os estados, municípios e o Distrito Federal se inscreverem nas propostas do Eixo de Educação, Ciência e Tecnologia do novo Programa de Aceleração dos Crescimentos Seleções. Por meio desse projeto, será possível obter recursos visando a construção de creches e escolas, a aquisição de transporte escolar e o programa Escola em Tempo Integral. Nessa última sexta-feira, a Prefeitura de Paraíba do Sul apresentou o início da programação das comemorações de fim de ano. O novo ponto turístico da cidade, a Fonte de Todos os Amores, localizada na Praça da Bandeira, começou as programações. Em seguida, a parada de Natal na Avenida Ayrton Senna e o show de luzes na Praça Garcia finalizaram o primeiro dia da programação do Natal Iluminado. Pelo segundo dia seguido, o Egito manteve sem atualização a lista com autorizações para a saída de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade da faixa